Olá, boa tarde, gente. Aqui estou eu novamente com mais uma das lives às 17 com a Raquel. E hoje o nosso bate-papo será sobre os medos que te impedem de praticar polidense. Exatamente isso, gente. Muitas mulheres deixam de fazer atividades que sejam prazerosas para elas, coisas que vai melhorar a sua vida, melhorar seu relacionamento, melhorar seu desempenho profissional, tudo por conta do medo. E aí existem vários tipos de medo, né? E em relação ao polidense, é um dos grandes fatores, assim, porque o polidense ele é uma modalidade que traz muitos questionamentos, né? O pré-conceito daquilo que não se conhece traz muitos questionamentos. Quando você fala polidense, se remete muito ao erotismo, se remete muito à dança com conotação sexual, no caso a dança focada com intuito sexual, na verdade, né? E sendo que não é isso, o polidense ele traz muitas informações que pode sim as mulheres que buscam outros objetivos utilizar o polidense como prática. Só que esse medo que a mulher tem de entrar no polidense priva ela desse benefício, priva ela de ser uma mulher mais feliz por fazer uma atividade que vai trazer muitos resultados. Por exemplo, você tem um hobby, talvez você não tenha, e o polidense é um grande aliado como hobby das mulheres, né? As mulheres elas se apaixonam pelo polidense de tal forma que ele se torna o hobby delas, o esporte delas, algo que elas praticam semanalmente e não pensam em hipótese alguma em parar. As minhas alunas que fazem polidense comigo, elas não pensam em parar. Eu tenho aluna que já está comigo há 6 anos e elas não pensam em parar de forma alguma. Por quê? Porque o polidense se tornou sua paixão, seu grande amor, seu hobby. E aí aqui eu quero pontuar alguns medos da prática, que talvez não seja só do poli, talvez de outras práticas também, que você talvez esteja passando por isso nesse momento e está precisando entender como funciona esse processo, como romper com esse medo, tá? Porque muitas pessoas deixam até mesmo de viver praticamente por conta do medo. O medo, ele te reprime, ele te fecha numa concha e você vai cada vez mais se fechando a ponto de não ter mais iniciativa, de se tornar uma pessoa insegura, fechada, tímida, porque timidez não é personalidade, timidez você adquire, você não nasce com ela. Então, isso tudo provém do medo. E qual que é a melhor maneira de resolver o medo? Qual que é a melhor maneira de se libertar dessa situação, né? É enfrentando ele. Tem um ditado que diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, Raquel, mas é difícil, é complicado. Sim, eu sei que é complicado. Então, por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para te dar algumas sugestões de como romper o medo de fazer atividades como o polidense e conseguir, então, se proporcionar momentos únicos, momentos que vai te trazer muita relevância, né? Vamos lá, gente. O medo número 1, vamos pontuar, pelo menos uns 5 medos, tá? Medo número 1, medo do julgamento. A maioria das mulheres tem medo do julgamento. Como que eu vou fazer polidense? O que vão pensar de mim? Esse julgamento pode ser da família, pode ser da tua igreja, né? Tem muitas alunas que reportam para mim que por elas frequentar a igreja, elas têm medo do julgamento, né? Em relação ao polidense. Medo do que o seu parceiro vai pensar,
medo do que as pessoas do seu trabalho vão pensar de você, porque você está fazendo pole dance, né? Medo do que os colegas de estudo vão dizer para você, medo do julgamento. Como as pessoas, a sociedade vai me ver porque eu sou uma pole dancer. Esse é o medo número 1, porque esse julgamento, ele vem com o preconceito vinculado. Quando eu pergunto para as mulheres assim, qual é seu maior medo de fazer a primeira aula de pole dance ou de iniciar o pole dance? Dá em disparada julgamento. Só que esse julgamento, ele vincula também ao preconceito. Preconceito da modalidade, né? Se a modalidade é erótica, é sensual, é focada no striptease, né? Ou se é uma dança onde pode ser praticada em público, ou uma dança que eu quero utilizar também como preparação física, né? Como esporte. Então, o medo do julgamento, ele é muito grande. E aí você fica aí em casa com medo do julgamento e não faz absolutamente nada. Não tem um hobby, não tem uma diversão, não vai fazer algo para o seu corpo, porque a grande maioria das mulheres que praticam pole dance não se identificam muitas das vezes com atividades mais tradicionais em relação à preparação física. Então elas escolhem o pole dance porque é algo divertido, desafiador, empolgante e ao mesmo tempo elas se propõem a cuidar de si mesmas, a ganhar mais resistência física, mais tônus muscular, talvez perder um pezinho. Elas acabam por optar por uma modalidade alternativa porque não se adapta às modalidades tradicionais em relação a movimentar o seu corpo. E o pole dance é um grande aliado, né? Porém, vem o julgamento. E o julgamento é o primeiro medo, é o principal, assim, das mulheres, tem medo do julgamento. Porém, antes da gente ir para o próximo medo, eu vou dar um conselho sobre isso. Se você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito por conta de uma atividade que você sente uma enorme vontade de fazer, é seu sonho virar morceguinha na barra, é seu sonho dançar no pole dance, é seu sonho se sentir mais livre, mais liberta, mais linda, mais poderosa, porque o pole dance traz esse poder para a mulher. E aí você se nega a tudo isso por conta do julgamento, do preconceito. Então, o conselho que eu te dou, se pergunta, será que vale a pena você não buscar essa atividade que talvez vá te fazer tão bem por conta do julgamento? Será mesmo que compensa você deixar de fazer algo que você está aí com muita vontade de fazer e que talvez vai ser extremamente benéfico em outras áreas da sua vida por conta do julgamento de terceiros? Essas pessoas que você está com medo do julgamento delas, elas por acaso algum dia deixaram de fazer algo pelo que você pensaria? Por você? É claro que não. Então pensa comigo, vale a pena? Não vale a pena. A vida é uma só, o tempo é ouro, a vida é curta. Então, minha amiga, meu amigo, mergulha de cabeça. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Ah, Raquel, mas se trata da minha família, do meu pai, da minha mãe. Como que eu faço para tirar da cabeça deles esse julgamento? Para tirar da cabeça deles esse preconceito, para fazer eles entender que eu vejo o pole dance como realmente o pole dance é, e não da forma que eles veem, porque eles não estão bem informados. Olha, eu vou contar uma história. Eu tenho uma aluna que ela se matriculou faz uns 3 meses que está com a gente. E em dezembro, a escola sempre faz apresentação de Natal. Todo final de ano, eu levo as minhas pole dancers para dançar no Natal, na festa de Natal da cidade.
para vocês terem uma ideia. Nós somos convidadas para fazer a apresentação de polidense. Sinop, gente, é chique, Sinop é felizarda, porque Sinop tem polidense no Natal, sim, tem. E é maravilhoso, todo mundo adora. Depois eu vou colocar um TBT do Natal no polidense aqui em Sinop para vocês. Ela tinha esse problema, o julgamento da família evangélica, pensava diferente, não entendia que era uma dança que estava, pelo contrário, somando muito no conhecimento dela, porque ela também ensina a modalidade de dança dentro da igreja dela. E aí ela simplesmente decidiu participar da apresentação que nós fizemos no Natal e convidou toda a família dela para assistir. Falou, não quero que vocês pensem em nada, não quero que vocês digam nada, eu só quero uma coisa. Domingo, às 19 horas, na Praça da Bíblia, e eu vou estar apresentando o polidense e quero que vocês vá lá conhecer o que é o polidense de fato. Levantou e saiu. Ela conta isso pra gente na história de polidense, tá na live. Depois, se você assistir, a Aline, ela não vai se importar que eu diga. A Aline conta essa história. E ela foi, e ela fez a apresentação junto com o grupo. E a família dela foi assistir para ver realmente o que é esse polidense e por que a Aline acredita tanto que esse polidense não interfere na sua fé, na sua crença, nos seus costumes, né? Na sua personalidade, na sua vida, no seu trabalho. E quando a família dela foi, sentou no auditório e assistiu a nossa apresentação, e a própria Aline dançando o polidense, para as crianças, para as famílias, para todo mundo, eles tiraram totalmente aquela venda que estava nos olhos. Eles acreditaram nela, eles viram que ela tinha razão. Falaram para ela, muito bom, que bom e obrigada por nos convidar, porque agora a gente entende você. Eles passaram a entender ela e ela resolveu o problema. E ela resolveu dessa maneira, mostrando para eles, em cima do palco, o quanto ela amava polidense. E o quanto nós trazemos uma proposta de polidense dançada, expressada, com todo o respeito que se deve ter, como qualquer outra modalidade. Entende? Então, assim, a melhor maneira de você vencer o medo é encarando ele de frente. E a Aline encarou o medo dela de frente. Ela encarou. Ela tinha que resolver essa objeção, esse julgamento da família dela, porque era importante para ela. Agora, se for alguém que não é importante para você na sua vida, alguém que não vai fazer nada para melhorar, então esquece, deixa para lá e vai fundo, porque é a sua vida que vale. Ok? Julgamento. Um medo que impede as pessoas de fazerem o que elas realmente gostam. Quantas de vocês não devem ter medo do julgamento, até mesmo no trabalho? Por exemplo, eu fiz formação em psicologia, mas eu vou trabalhar com empreendedorismo. Meu Deus, o que a minha família vai pensar? Meu Deus, o que os meus colegas vão pensar? Não, agora eu tenho que ser psicóloga porque eu fiz formação em psicologia e Deus me livre, eu não posso mudar o meu caminho. Não, a vida não é assim. Você não precisa ter medo. Você tem que fazer aquilo que te faz bem. Porque o melhor trabalho é aquele que é feito com amor. Esse é o melhor trabalho. Aí vamos para o segundo medo, tá? O segundo medo que a maioria das mulheres tem em relação à prática de polidense ou uma prática que é desconhecida para você, é o medo de não dar conta, medo de se decepcionar. O que seria o medo de se decepcionar? Aonde que entra a decepção, o não dar conta? É você criar uma expectativa de algo e na hora você não conseguir corresponder com essa expectativa. E aí, por exemplo, se imaginar fazendo
muitos malabarismos, muitas coisas no pole dance e chegar aqui não conseguir porque estou sedentária, porque não tenho flexibilidade, porque não tenho força. Isso tudo faz parte do medo decepcionar, né? Se decepcionar, não dar conta. Então, não dar conta, não há nada de errado com isso. O pole dance é um processo, assim como qualquer outra atividade. Por exemplo, quando você entra na academia, você já não puxa lá 60 quilos no primeiro dia de treino. Você começa com pezinho, aí você vai ficando fortinha, aí você vai aumentando esse peso, vai aumentando essa dosagem, vai alinhando mais os seus movimentos, vai dando qualidade para os seus movimentos. E aos poucos você vai evoluindo. E no pole dance é a mesma coisa. Não tenha medo de se decepcionar. Medo de não dar conta é o medo número 2. Não tenha esse medo. Você vai vir aqui, você vai iniciar uma atividade do zero. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, você não levou um tombinho? Não desequilibrou? E hoje você não anda de bicicleta de olhos fechados? Foi aprender a dirigir. Tinha que pensar na embreagem, no acelerador, no freio. Meu Deus, no retrovisor, na seta, no carro que está indo, no carro que está vindo, no pedestre passando. É um desespero, né? Misericórdia. Eu sei, quando fui aprender também foi difícil para mim. Mas e hoje? Como que você dirige hoje? Dirige de olhos fechados, basicamente. Você já não pensa mais no acelerador, não pensa mais no freio, não pensa mais no carro que está vindo. Você tem atenção no trânsito, é claro. Mas você não tem mais aquela questão de você ter que pensar em cada detalhe que está ali dentro do teu carro para poder você dirigir. Já é automático. E o pole dance é a mesma coisa. Então, o medo de não dar conta é um medo que só existe dentro da sua cabeça. Todo mundo consegue, é plenamente possível. E esse medo de não dar conta, gente, não está vinculado à idade, à altura, à estatura física, é psicológico. Eu já vi diversas mulheres falar para mim, mas eu queria tanto fazer pole dance, mas eu tenho medo de não dar conta. Eu acho que aquilo lá não foi feito para mim. Meu Deus, subir numa barra igual aquela. Medo de não dar conta. Ele é um medo desnecessário, tá? E sem falar que você já está sofrendo por antecipação. Você está preocupada. Você sabe o significado da palavra preocupada, né? Estou preocupada. Estou preocupada com algo que não precisa. Antes daquilo acontecer, você já está se preocupando com aquilo. Então, você se preocupa, né, com o fato de será que vou dar conta, será que não vou dar conta? E aí você sofre por antecipação e se priva de algo que irá te fazer tão bem. E não é só o pole dance, não. Pode ser qualquer outra atividade. Yoga, por exemplo. Deus me livre de ficar de cabeça para baixo, fazendo invertida, fazendo aquelas posturas, respirando, meditando, né? Tem que começar do zero. E o pole dance é um processo que as nossas alunas, pelo menos dentro do meu método, as nossas alunas, elas começam do zero. E você aqui no pole dance tem o corpo preparado, você tem alongamento, você tem mobilidade, estabilidade, preparação física, conhecimento em música, entender o ritmo, entender pulsação, entender frase, aprender a escutativa, você tem conhecimento em coreografias, você tem conhecimento técnico específico do pole dance, você aprende aonde que vai cada movimento. Para cada acrobacia daquela que você vê a gente postando aqui, você aprende do zero preparar o seu corpo para ela. É um processo. Aqui nós pegamos na sua mão e caminhamos lado a lado com você. Então não se preocupe.
Não se preocupe. Não tenha esse medo de não dar conta. Ok? Entendido? Se você tem medo de não dar conta de alguma coisa, você já está se julgando incapaz daquilo. Para pensar comigo. Quem tem que valorizar você? É você, em primeiro lugar, para que as outras pessoas também te valorizem. E aí, como que você não acredita em você mesma? Não acredita que você vai dar conta? Entende? É isso. Medo de não dar conta, corta isso fora, porque você tem capacidade. Isso não é para pessoas como você, que é lutadora, guerreira, forte. Isso é para pessoas que estão muito fraquinhas, né? Estão muito para baixo e que não é motivo para parar, tá bom? Terceiro medo, o sedentarismo. O sedentarismo é quando a pessoa não pratica nada, nenhuma atividade, e aí só de imaginar qualquer modalidade que tenha envolvimento de músculo e flexibilidade, ela já fala, já tô doendo. Eu escuto muito essa frase assim, nossa, só de ver você dançando eu já fico cansada. Não é assim? Misericórdia, só de ver você fazendo aquilo lá já doeu tudo aqui em mim. Eu sei que às vezes é só uma forma de expressar, de dizer em outras palavras assim, uau, que negócio punk, né? Uau, que negócio fantástico fazer pole dance. Não é para qualquer uma não, realmente não é para qualquer uma não, é para mulheres poderosas o pole dance. Então, mas o termo, quando ele é usado de forma direta, tipo, só de pensar eu já fico cansada, só de pensar eu já sinto dor, sou sedentária, nunca fiz nada, então como que eu vou começar justo pelo pole dance? Medo do sedentarismo. Tem outras atividades também, crossfit, por exemplo. Como que eu vou fazer crossfit se eu não consigo nem levantar um pezinho de 5 quilos, né? Então, assim, comece de algum lugar. Tudo na vida você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você sempre será sedentária. Sempre estará no quadro do sedentarismo. E você sabe o que o sedentarismo traz para a sua vida no decorrer do tempo? Você já calculou você daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos em relação ao sedentarismo? Pensa comigo, se você não fizer nada para o seu corpo, para a sua força, para a sua articulação, para os seus músculos, né? Se você não cuidar do seu corpo, você vai, daqui 10 anos, meu Deus do céu, o que será de você? Para pensar isso. Isso é muito sério, tá? É muito sério. A nossa juventude física e mental requer ações. Ela é totalmente responsabilidade nossa. Não tem esse negócio genética, eu tenho genética boa, então eu não preciso fazer nada. A genética pode colaborar, mas se você não fizer nada, uma hora a bomba estoura. Então, sedentarismo é o terceiro medo, na minha opinião, que impede uma mulher ou uma pessoa de praticar uma modalidade como o pole dance. E você está redondamente enganada. Você deveria justamente pensar o seguinte: se eu sou sedentária, é porque eu não me identifiquei com absolutamente nada. E por que não o pole dance? Já experimentou? Não? Então experimente. Se você estiver aí na sua cidade, não estiver aqui comigo em Sinop, procure o primeiro espaço que tiver pole dance, experimenta. Porque se você não se identifica com as atividades tradicionais, você precisa buscar as outras alternativas, né? Alternativas que te façam bem, que te façam sentir feliz, que te façam se sentir maravilhosa, que você acorde pela manhã pensando assim:
Não vejo a hora de ir fazer o meu treino. Não vejo a hora de ir fazer a minha dança. Algo que te motiva, que te coloque para cima. Porque realmente, né, gente, fazer uma atividade que a gente não gosta é cruel. É cruel. Você fica desmotivada, né? E o sedentarismo é um medo que faz com que a pessoa não saia do lugar. Você está sedentária e você não sai do lugar. Você continua lá e você não dá o primeiro passo. Então fica a dica. Sou sedentária hoje, mas eu posso mudar isso. E mude. Mude para o seu bem. Mude pela sua saúde física e mental. É mais do que aparência, é mais do que estética. É saúde. É disposição. Entende? Esse para mim é o terceiro medo das mulheres de não fazer pole dance. Aí um outro medo que eu consideraria em quarto, mas assim para algumas pessoas pode ser em primeiro, é a idade. A idade interfere, né? Nossa, eu já tenho 50 anos, eu não posso fazer pole dance mais não, porque meu corpo não aguenta, ou porque vai ficar ridículo eu lá fazendo pole dance. Olha, eu tenho uma história que eu achei muito legal, que eu assisti agora durante a pandemia, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre essa história, né? Eu assisti uma live sobre pole dance com uma senhora que ela até, as netinhas dela criou um Instagram para ela chamado Vovó do Pole Dance. Se você quiser, pesquisa aí no Instagram, Vovó do Pole Dance, você vai achar ela, a vozinha do pole dance. Ela entrou para o pole dance aos 70 anos. Ela sempre gostou de dançar e ela fazia danças a dois com o senhorzinho dela, com o parceirinho dela. E aí veio a pandemia, eles não podiam mais sair para dançar. E aí ela ficou muito triste, porque ela não estava mais alimentando os hormônios da felicidade, né? Alimentando essa área da vida, o lazer. E ela buscou o pole dance, porque tinha um estúdio de pole dance bem em frente à casa dela. E ela buscou o pole dance. Com 70 anos de idade, entrou junto com a netinha. E tem fotos e vídeos da vovó do pole dance no Instagram que são espetacular. É um exemplo de superação, um exemplo de que a idade está aqui, ó, na nossa cabeça. É claro que uma pessoa aos 70 anos tem limitações físicas, sim. Só que o pole dance, pelo menos nós profissionais, pelo menos no nosso método, nós respeitamos as limitações de cada aluno. Então, dentro do que ela podia, ela praticava. E ela fez, e fazia, e faz, acredito que não deve ter parado, coisas lindas no pole dance, coisas lindas. Um beijo, Ruth. Saudade de você, meu amor. Obrigada por estar aí comigo. Vejo que você está sempre nos acompanhando. Um beijo para você e volta a treinar com a gente. E vamos lá. Outro medo da idade é ser novinha demais. Será que uma adolescente de 9, 10 anos de idade pode fazer pole dance? Meu Deus, 9 anos fazendo pole dance, o que vai ser dessa menina? Gente, a minha mais mascotinha que já tive aqui no estúdio tinha 7. Ela fez pole dance com a gente um tempão, a mãe dela aceitava, a mãe dela deixava ela praticar, inclusive ela fez uma apresentação na faculdade, na Unemate, de pole dance. A idade não quer dizer nada, tá? O medo da idade interferir no seu desempenho ou se a modalidade combina com você. O preconceito tá aqui, ó, dentro da sua própria cabeça. Ah, eu tô muito velha pro pole dance. Você está com preconceito com você mesma. Você não acredita no seu potencial. E a primeira pessoa que está desacreditando de você é você mesma. Pensa comigo. E isso te traz baixa autoestima, isso te deixa sem amor próprio, isso define que você está uma pessoa frágil e que dentro da sua área profissional ou pessoal, qualquer coisa que te disserem ou te propuserem serve, porque você não merece muito.
você merece pouco. Então, se atente à forma que você lida com você mesma, tá? Então, a idade não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho alunas, como eu disse, de 9 anos, de 13 anos, de 15 anos, adolescentes. E se você me perguntar, e os pais dessas meninas, como que os pais dessas meninas permitem que adolescentes de 15, 16 anos, 13 anos façam polidez? Os pais dessas adolescentes são extremamente gratos por elas estarem aqui praticando. E eu vou até fazer um bate-papo com mamães de adolescente no polidense para vocês terem acesso e ver qual é a opinião delas. Elas são extremamente gratas, porque as adolescentes, elas estão numa fase saindo da infância, né? Entrando na adolescência, que vai para a juventude. Então elas ficam naquele meio termo ali, que não sabe exatamente onde é que elas estão. E elas têm muita energia, elas precisam consumir essa energia. Elas precisam ocupar a mente, ocupar a cabeça. Cabeça vazia é oficina, né? Então, elas precisam ocupar a cabeça. E elas precisam de esporte, de dança, de atividades que façam elas gastar energia. E o polidense é extremamente indicado. Então, esse foi o quarto medo, né? Outro medo que geralmente as pessoas têm é medo de interferir no profissional. Por exemplo, cada profissão tem alguns costumes, né? Impostos aí pela sociedade, hábitos, né? Por exemplo, médicos, eles têm uma maneira de se vestir, uma maneira de se portar, tarará, tarará. Enfermeiras, advogados, juízes, entre inúmeras profissões, professores. Então, tem ali, né? Os costumes é esse. Então, esse é um medo que acontece muito. A relação polidense versus profissão. Tenho medo de fazer polidense e o que vão pensar de mim, uma doutora fazendo polidense? O que vão pensar de mim, uma dentista fazendo polidense, uma advogada fazendo polidense, uma juíza fazendo polidense, uma professora fazendo polidense? Eu já ouvi um relato de uma aluna que ela falou para mim, eu perguntei para ela, o que te impedia de vir fazer o polidense? Porque ela falou assim, Raquel, eu já te sigo há muito tempo e faz anos que eu te sigo e acho lindo os vídeos, o seu trabalho, a forma que você lida com as alunas, o resultado que elas têm. E só agora eu tomei coragem de entrar. Aí eu falei, então me responda, meu amor, por que você não entrou antes? O que te impediu de entrar antes no polidense? Medo do que iam pensar de mim, uma professora que lida com crianças, com adolescentes na escola, praticando polidense. Que escândalo! Eu falei, eu não acredito. E tem muitas pessoas que trabalham na área da educação que se priva de uma modalidade como o polidense porque acha que vai ser julgada. Volta lá para o primeiro medo do julgamento, né? Mas esse está vinculado. Medo de ser julgada dentro da área, do âmbito profissional dela. Eu dou aula para adolescente, para criança, aí o que vão dizer? A professora está pendurada numa barra. Então, assim, o que você faz da sua vida fora do seu ambiente de trabalho, você não fazendo nada que vai de encontro à lei, né? Você é livre. E o polidense, ele não interfere na educação das crianças. Ele não interfere no seu posicionamento perante a sociedade. O fato de você precisar usar um shortinho mais curto, né, já vamos falar desse medo também, sobre a roupa. Um shortinho mais curto, fazendo movimentos que pareçam muito sensuais,
isso não interfere na sua vida profissional, entendeu? Então o medo de ser comparada em relação à profissão. O que vão pensar de mim como profissional, eu praticando polidência? Reveja os conceitos. Você casou com a sua profissão, você tem uma vida pessoal à parte da sua profissão. E o polidense, ele entra numa das áreas da vida muito importante. Se formos falar da roda da vida, ela tem profissão, financeiro, espiritualidade, felicidade, lazer, saúde física, relacionamento amoroso, amizades e parcerias. Eu citei 8 áreas, né? São mais, tá? Geralmente são 12, mas eu estou citando aqui as mais importantes, as que vieram na minha cabeça. O polidense, ele entra lazer e diversão. Todo ser humano precisa de um hobby, porque senão você não vive, você sobrevive. O polidense entra na área da vida amorosa, porque uma mulher feliz, casamento feliz, isso é fato. Mulher com baixa autoestima, o casamento, o relacionamento, o namoro, dá problema, porque ela precisa se sentir bem, se sentir bonita, para ela estar bem perto do parceiro. Amizades e parcerias. A mulher, quando ela tem a confiança mais elevada, né, tá com a autoconfiança em dia, ela se relaciona melhor com as pessoas. E sem falar que o polidense é uma comunidade de mulheres. Você faz amizades aqui que dura-se muitos anos. É um grupo de mulheres muito unida. Saúde física. Saúde mental e saúde física. O polidense trabalha a sua saúde física de um tanto que você não imagina. E existe uma área que o polidense trabalha que pouquíssimas, eu acho que quase não se tem. Só existe fisioterapia, que é o assoalho pélvico. A saúde física da mulher fortalece o assoalho pélvico. Os canais que precisam ser sustentados por um músculo, que é o nosso assoalho pélvico. Fortalece, a gente trabalha muito a contração, encaixe, desencaixe de quadril, polidense. Ajuda nessa área para você, na sua saúde. E que se você previne, né? Se você não prevenir, você termina tendo que fazer fisioterapia. E isso é algo que vem com o decorrer do tempo para as mulheres. Então, é outra área da vida que o polidense abrange. Então, gente, repensem bem se os medos que eu citei aqui valem a pena o risco. Se você achar que os medos que eu citei aqui, o julgamento com o preconceito, o medo de não dar conta, de se decepcionar, viver sedentária para o resto da vida, porque a sedentária tem medo do polidense, o medo da idade, achar que a sua idade interfere, que você nunca mais vai fazer um esparcato porque você já tem 40 anos, ou você é muito jovem para fazer modalidade como polidense. O medo da comparação dentro do âmbito profissional. Só porque sou médica não posso fazer polidense, só porque sou enfermeira, só porque sou professora, só porque sou dentista e etc. Compensa? Vale a pena o risco? Vale a pena você ter as suas áreas da vida desequilibrada, não ter um hobby, não ter uma atividade que te faça bem e que também melhore a sua saúde física e mental? E que ajuda a evoluir melhor a sua relação com as pessoas, inclusive o seu relacionamento amoroso? Repense e responda para você mesmo. Se você achar que vale a pena, tá tudo bem, é uma escolha sua, mas eu fiz a minha parte. Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.